e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, em nome do Senhor Jesus. Amém? É promessa do Senhor Jesus, que aquele que é fiel, que aquele que dizima, que devolve, né, os 10% na casa do Senhor, aquele que oferta fazendo prova diante do Senhor, é promessa do Senhor que ele será abençoado, que ele será honrado, que será repreendido o espírito devorador contra as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E diz ainda que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênçãos tão grandes que não vai haver lugar suficiente para tanta bênção que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. E isso, queridos, é notório na vida daquele que crê, na vida daquele que é fiel. Certo que há momentos que você muitas vezes vai passar por situações adversárias, que você vai passar por alguma dificuldade, mas o Senhor está em todas elas, em todo momento, em nome de Jesus. Contudo, assim como Paulo, né? Ele falava, né? Contudo, aprendi, né? A passar por todos os momentos, né? Aprendi a passar necessidade, aprendi a estar bem. Em toda situação, eu estou com Jesus. Isso que é importante, né? Então, o Senhor, Ele prepara cada um de nós. Ele prepara cada um de nós para a bonança. E Ele prepara também cada um de nós para o momento que está mais escasso, que está mais difícil. Mas, queridos, é no momento da escassez, é no momento que está meio difícil ali, é que o Senhor mostra quem Ele é. E Ele mostra, Ele revela que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor tem bênçãos muito maiores para nós, amém? Ele tem o melhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo neste mundo. Então, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso respirar pertence ao Senhor Jesus. E graças a Ele, nós podemos estar aqui nesta noite. Graças a Ele, nós podemos adorar, nós podemos levantar, trabalhar e conquistar o nosso sustento a cada dia. E esse sustento, Ele vai multiplicar, segundo a palavra do Senhor. Então, ser fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. O Senhor fala, apenas seja fiel. Está difícil, né? Está escasso. O Senhor fala para você, apenas seja fiel. Seja fiel e você vai contemplar a grandeza do Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele tem para fazer nas vossas vidas. Amém, igreja? Amém? Então, se você trouxe seu dízimo, tua oferta, apresenta diante do Senhor, amém? Nós vamos estar orando e consagrando. Depois você vai vir aqui colocar diante do altar do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Oremos, amém? Os diaconisas já passaram, já? Se alguém quiser, estiver precisando de envelope, do dízimo, oferta, só acenar assim com as mãos que as diaconisas vão estar passando e entregando, tá bom? Para você ofertar. Oremos. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, na tua presença, nós oramos e bendizemos o teu nome nesta noite, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o dono, meu Pai, do ouro e da prata. O Senhor é o dono de tudo que há neste mundo, meu Pai amado. O Senhor, meu Pai, fez tudo neste mundo, meu Pai, e deu para que nós, meu Pai amado, pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos, meu Pai, multiplicar, meu Pai amado, e ser abençoado. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem o melhor na vida do teu povo, na vida da tua igreja, meu Pai amado. Eu sei, Senhor, que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor envolve muito mais, meu Pai, do que pensamos, meu Pai. Nós somos prósperos, Senhor, quando nós obedecemos a palavra. Nós somos prósperos, meu Pai amado, quando, meu Pai amado, não falta nada no nosso lar, quando o nosso relacionamento é abençoado, entre o esposo, esposa, entre filhos, entre família, meu Pai, em tudo, meu Pai, somos mais que vencedores. Meu Pai amado, aqueles que creem no Senhor,
aqueles que buscam a tua presença, que buscam a sua obediência, em nome do Senhor Jesus, serão abençoados, serão honrados, meu Pai, e a bênção virá até ele. E aonde ele colocar as mãos, meu Pai amado, vai multiplicar. E aonde ele colocar as plantas dos pés, vai haver diferença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Está consagrado os dízimos, as ofertas desta noite. Receba, meu Pai, consagra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Se alguém trouxe o dízimo oferta nesta noite, amém? Pode entregar diante da presença do Senhor, com alegria no teu coração, amém? Ao único que é digno de receber, diga para ele, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluias. Vamos receber o nosso pastor com uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Convido a amada igreja a abrir comigo 2 Coríntios. Aleluias. Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, no seu versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir legal? Amém, então. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a partir do versículo 3, tá bom, gente? O que diz aí? Porque andando na carne, não lutamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Diga assim, embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Diga graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma explicação bíblica que nos ensina que, embora nós sejamos físicos, nós estejamos no mundo físico, estejamos aqui na matéria física, como carne e osso, alma vivente aqui na terra, nós não devemos lutarmos com a força do nosso braço. Nós não devemos agirmos na carne
Tanto é que na Bíblia diz lá em Romanos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós não devemos estarmos na carne, nós devemos estarmos no Espírito. Tanto é que lá em Romanos mesmo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E hoje é um culto de cura e libertação, irmãos, e nós estamos aqui para lutarmos. Nós estamos aqui para pegarmos das nossas armas espirituais para combater dentro do mundo espiritual todo tipo de força negativa que tem se levantado contra a nossa vida. Diga assim para o seu irmão: tudo que está relacionado a você no mundo físico, amém? Tem um mundo espiritual por trás dele. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós estamos diante de um combate espiritual e você tem que discernir as coisas espiritualmente. Tanto é que a Bíblia diz que o homem natural, eles não compreendem as coisas do Espírito, as coisas espirituais, porque ele parece loucura. Mas o homem que é espiritual, ele tem discernimento. Ele tem discernimento que o mundo espiritual, ele existe, é real, e nesse momento, dá uma glória a Deus, tem anjos de Deus lutando ao nosso favor, e tem espíritos das trevas lutando contra nós. Amém? E nós só vamos vencermos os espíritos das trevas que têm se levantado contra nós, irmãos, usando das armas espirituais que Deus nos deu. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, no versículo de número 3, do capítulo 10, porque andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Diga assim, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim espirituais, e poderosas em Deus. Diga assim, poderosas em Deus. Amém? Se você estiver em Deus, se você estiver na presença de Deus, se você tiver Deus na tua vida, se você estiver andando de acordo com a palavra, se você estiver obedecendo a Deus, seus preceitos, seus ensinamentos, se a sua vida estiver de acordo com a palavra de Deus, a presença de Deus vai estar na sua vida. E se a presença de Deus está na vida de uma pessoa, irmão, nenhuma força maligna tem poder para destruí-lo. Porque a Bíblia diz assim, gente, olha, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia diz, não ameis ao mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que lá em Isaías 60 diz, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos, mas sobre ti vem nascendo a luz do Senhor. E as pessoas caminharão na luz que te nasceu. Dá glória a Deus. As trevas, irmãos, elas cobriram a terra. Se você olhar por aí, tem muita gente para lá e para cá nas biqueiras, muita gente fumando, muita gente bebendo, muita gente se prostituindo, muita gente brigando, muita gente matando, muita gente se suicidando, muita gente sendo atormentada por espíritos malignos. Eu estou transmitindo este culto aqui no YouTube e eu sei que tem muitas pessoas me assistindo que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e sabem do que eu estou falando. Diga assim, nós precisamos discernirmos espiritualmente, irmãos, todas as coisas. Não, glória a Deus.
E nós só vamos vencer o inimigo se nós estivermos no Espírito. Diga assim para o seu irmão assim, ó, na carne você não vence, irmão. Não adianta, se você estiver na carne, você não vai vencer. Se você quiser agir pela força do seu braço, eu vou agir com a força do meu braço, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você se posicionar com Deus, se você entrar na presença de Deus e dizer para Deus assim, Deus, me reveste para essa batalha. O inimigo está se levantando contra a minha vida, mas eu desejo que o Senhor derrame sobre a minha vida das minhas armas de guerra, as minhas armas espirituais. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz da seguinte maneira, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para você vencer esse espírito negativo que está se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra tudo que está relacionado a você, você precisa se revestir de Deus. Você precisa se posicionar com Deus. Você precisa se consagrar, você precisa pegar firme nos cultos, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa estar na presença do Senhor constantemente e cheio e cheia da presença de Deus. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém, irmãos? Diga assim, na carne, nós não colocamos demônios por terra, irmão. Na carne, na força do nosso braço, do nosso jeito, demônios não caem por terra. É igual uma certa feita que os discípulos foram tentar expulsar um demônio de um menino. O pai dele chegou desesperado, falando, eu preciso que o meu filho seja liberto. Uma hora o demônio joga ele na água, outra hora o demônio joga ele no fogo. Falou para os discípulos assim, ora pelo meu filho, porque ele não tinha encontrado Jesus. Jesus estava lá em cima do monte, com Pedro, Tiago e João, orando e se consagrando. E a Bíblia diz que os discípulos que não estavam se consagrando, não conseguiram expulsar aquele demônio. E quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, quando Jesus ele vai se aproximando do meio daquela multidão, o pai vê Jesus e corre até Jesus desesperado, gritando, mestre, mestre, liberta o meu filho. Uma hora o demônio joga ele na água, outra hora o demônio joga ele no fogo. Eu já pedi para os seus discípulos expulsarem esse demônio e eles não conseguiram expulsar. Jesus disse aos discípulos, até quando estarei com vocês, ó geração incrédula? Traga aqui o menino. E a Bíblia diz que quando o pai trouxe o menino, só do menino se aproximar de Jesus, já se manifestou. E Jesus lançou aquele demônio por terra, cheio da unção. Diga assim para o seu irmão, é a unção que vai vir sobre a sua vida que vai lançar demônios por terra, irmão. Não adianta você gritar, não adianta você brigar, não adianta você querer agir com a força do seu braço, não adianta, demônio se combate espiritualmente, com as nossas armas espirituais. É isso que Paulo está dizendo no versículo de número 3 e 4 de 2 Coríntios capítulo 10. Embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não adianta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Se eu estiver em Deus, as armas que eu vou usar, sim, são poderosas. Não há demônio que resista ao poder de Deus sobre a nossa vida, irmão. Não há demônio que resista
uma pessoa que ora. Não há demônio que resista uma pessoa que vigia a sua vida. Não há demônio que resista uma pessoa que está andando de acordo com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor para você nesta noite: se você estiver em mim, se a minha presença estiver em você, se você estiver usando das suas armas espirituais que eu estou colocando na tua vida, os demônios que têm se levantado contra ti, contra tudo que está relacionado a você, vão todos caírem por terra. Quantos creem, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Uma certa feita, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, foi mencionada uma palavra que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diga para o seu irmão assim: as coisas não são pela força, não são pela violência, mas sim pelo Espírito. Diga assim para o seu irmão: você vai vencer no Espírito. Os demônios vão cair por terra se você estiver no Espírito. As forças das trevas vão ser destruídas se você estiver no Espírito. Você vai vencer se você estiver no Espírito. Você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida se você tiver Deus na sua vida e se você estiver sendo guiado e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Dá um glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Diga assim para o seu irmão: quando você começar a usar das suas armas espirituais, você vai começar a vencer. Amém? Quando uma pessoa se levantar contra a sua vida, vier com maldade contra você, você olhar e enxergar que não é a pessoa em si, mas sim um espírito maligno usando a pessoa. E você disser assim: eu vou orar. E esse demônio vai cair por terra. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor nesse lugar. Amém, irmãos? Quando algo estiver dando errado, você sentir que você está sendo vítima de pessoas maldosas ou espíritos malignos mesmo que estão se levantando contra a sua vida de todo lado, você se posicionar com Deus. Dá uma glória a Deus. Você abrir um propósito de oração, porque é assim que se vence, irmãos. Eu estava falando de Jesus quando expulsou aquele demônio, daquele menino. Os discípulos ficaram entre si questionando: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E eles perguntaram para Jesus: mestre, responde um negócio para nós. Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus vira e diz para eles da seguinte maneira: sabe por que vocês não conseguiram expulsar? Porque tem certas castas de demônios que só vão sair com jejum e com oração. Dá uma glória a Deus. Então você precisa se posicionar com Deus, irmãos. Ah, tem um demônio que está trancando o meu caminho. Enquanto você estiver agindo na carne, esse demônio não vai cair por terra. Não adianta. Enquanto você estiver usando da força do seu braço, esse demônio não vai cair por terra, não adianta. Enquanto você quiser fazer do teu jeito, é do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito. É do jeito que Deus ensina na palavra. Abra um propósito com Deus, faz um jejum, começa a orar, pega o celular, coloca para despertar de madrugada. Tem um demônio agindo lá dentro da tua casa, começa a orar de madrugada, abre um jejum, abre um propósito, diz: Deus, que esse demônio que está se levantando caia por terra em nome de Jesus. Dá um glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Diga assim para o seu irmão: pega do seu armamento espiritual e senta fogo no diabo, irmão. Manda fogo no diabo.
Amém, irmãos? Nós precisamos termos esse discernimento espiritual, irmãos. E esse discernimento espiritual é muito importante para o cristão. Porque a gente vê que quando vem o levante do inimigo contra a nossa vida, como que a gente vai vencer esse inimigo que está se levantando contra nós? Usando das nossas armas espirituais. Não é na carne que a gente vai vencer, irmãos. Tem uma pessoa te afrontando, pastor, tem uma pessoa que está me afrontando, eu vou dar uns tapas por meio da orelha dela. É assim? Tem que orar por ela, irmão. Descobre o nome dessa pessoa e começa a orar por ela. Se possível, pega o nome inteiro. A pessoa tal, tal, tal e tal. Esse demônio que está usando essa pessoa aí, esse demônio vai cair por terra. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, irmão. Começa a orar, irmão. Começa a orar. Diga assim, pega do armamento espiritual e coloca esse demônio por terra. Amém? Diga graças a Deus. Paulo está dizendo no versículo 4 de 2 Coríntios, no capítulo 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Dá uma glória a Deus. Por mais forte que o demônio seja, irmão, ele não é mais forte do que Deus. Por mais forte que o inimigo seja, ele não é mais forte do que Deus. Porque eu vou voltar a dizer, maior é o que está em nós. Dá uma glória a Deus. O poder que está em nós é maior do que o poder das forças das trevas. Deu é de palar que dera sub-refai eclíbia. Se eu estiver cheio da presença de Deus, se eu estiver usando do armamento espiritual que Deus colocou na minha mão, nem um demônio vai ficar de pé. Vão todos caírem por terra em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Mas o problema é que muitos não têm esse discernimento. Muitos querem vencer na força do braço. Muitos não querem andar de acordo com a palavra. Muitos abandonam a fé. Não se revestem de Deus. Eu penso assim, irmãos. O meu propósito é até o fim da minha vida na presença de Deus. Porque eu sei, irmãos, que o dia que eu sair da presença de Deus, o diabo destrói com a minha vida. Eu não vou sair em nome de Jesus. Vou me esforçar para me manter. Amém? Conforme diz no Salmo 34, versículo de número 7, né, irmãos? Conforme diz lá no Salmo 34, no seu versículo 7. Eu preguei sobre isso esses dias. Onde diz assim, olha. Diz assim, olha. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Dá uma glória a Deus. Diga assim, quem teme a Deus tem um anjo guardião do seu lado. Amém? É por isso que diz lá em 1 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder para tocar na sua vida se você estiver temendo a Deus. A não ser, abrindo uma exceção aqui, irmãos, se Deus quiser te provar, daí Deus tira o campo de força que está em volta de você e permite, exemplo, a vida de Jó. Jó, ele era um homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus tirou o campo de força do lado de Jó e permitiu que o diabo tocasse. Amém? Porque o diabo estava dizendo assim, se eu tocar em Jó, ele vai blasfemar contra ti, ele vai te negar, ele vai deixar de te servir. E Deus falou assim consigo mesmo, não vai.
Pode o diabo se levantar de todo lado contra a vida de Jó, ele não vai blasfemar, ele não vai murmurar, e ele vai continuar me servindo. E o diabo veio e tocou em várias áreas da vida de Jó. Mas eu não vou entrar nesse tópico bíblico hoje. O tópico bíblico que eu estou entrando hoje é, irmãos, só tem um jeito de nós vencermos as forças das trevas. Não é com a força do nosso braço, não é querendo fazer do nosso jeito. Eu vou arrebentar com tudo, vocês vão ver só. Não. Se você for assim, você vai perder. Eu vou descer o braço em todo mundo. Não, não é assim, não, glória a Deus. Você vai se posicionar com Deus. Você vai firmar uma aliança com Deus. Você vai se revestir, conforme diz Efésios 6:10. Você vai se revestir da armadura de Deus, não, glória a Deus. E quando você estiver revestido de Deus, daí sim você vai estar pronto para o combate. Fora isso, irmão, o demônio vai continuar dando risada, dizendo assim: enquanto você estiver fraco na fé, enquanto você estiver agindo na carne, eu não saio, eu não deixo a sua vida, eu vou continuar agindo dentro da tua casa, eu vou continuar agindo nas áreas que estão relacionadas a você. Mas a partir do momento que você diz assim, eu vou pegar firme com Deus agora, daí o diabo, opa, o que ele disse? Ele vai pegar firme com Deus? Daí o diabo ele vai se levantar de todo lado para você não pegar firme com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, correto? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, sempre que você entrar em um lugar celestial para falar com Deus, para orar a Deus, para buscar a direção de Deus, o diabo ele vai querer tirar você desse ambiente espiritual. Porque ele sabe que é dentro desse ambiente espiritual que ele é derrotado. Dá uma glória a Deus. O diabo ele sabe que se você entrar em oração com Deus, se você entrar em consagração com Deus, se você abrir a Bíblia e começar a ler dentro da sua casa, se você começar a pegar firme com Deus nos cultos, o diabo sabe que ele vai começar a perder a força. Então ele vai fazer de tudo para impedir você de entrar em um lugar celestial. Ele vai tentar te impedir de orar, ele vai tentar te impedir de ler a Bíblia, ele vai tentar te impedir de vir nos cultos, ele vai tentar impedir você de se consagrar, mas assim diz o Senhor, não caia no jogo do diabo não, começa a se consagrar que esses demônios vão todos caírem por terra, assim diz o Senhor. Aplauda a presença dele nesse lugar. Diga glória a Deus. Tem aquele louvor, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É disso que o diabo tem medo, não, glória a Deus? Quando você se posiciona espiritualmente. Por que aqueles homens, quando entravam em lugares, irmãos, exemplo de Paulo, quando ele entrava em nações, os demônios que agiam nas nações começavam tudo a cair por terra, irmão. Onde que aquele homem chegava, irmão, havia conversão, havia libertação, havia milagres. Os homens eram cheios de Deus, irmãos. Os homens eram cheios do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, seja cheio de Deus, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Para de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Se posiciona. Se eu perguntar para você quanto tempo você tirou para orar hoje, se eu perguntar para você qual versículo bíblico você leu hoje, você já está vacilando com Deus? Porque lá no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e no livro da sua lei, medita
De dia e de noite. Você está lendo a Bíblia agora à noite, mas de dia você leu? Leu? Ah, pastor, eu esqueci. Continua esquecendo, que o diabo vai ficar falando isso. Isso, esquece mesmo. Não lê, não. É isso que o diabo vai ficar falando, não, glória a Deus. Isso. Não vai no culto, não. Fica aí. Tá frio, vai dormir. Não vai no culto, não. Vai. Você tá cansado. Sabe? Você lembra daqueles desenhos que ficava um diabinho de um lado e um anjinho do outro? Qual voz você está dando ouvido, irmãos? A voz de Deus ou a voz do diabo? Esse dia eu estava ensinando, falando, eu sempre ensino isso, que espiritualidade nos ensina a não apenas ouvir a voz de Deus, mas também saber ouvir a voz do diabo. Amém? Muitos podem criticar o que eu vou falar, mas eu sou o tipo de pessoa que eu conheço a voz de Deus e conheço a voz do diabo. Mas eu opto por obedecer a voz de Deus. Você vê quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, Jesus ele ouviu as duas vozes, foi ou não foi? Ele ouviu a voz do Espírito, mas também ele ouviu a voz do diabo falando na mente dele. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, diabo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para de falar na minha mente, espírito das trevas. Dá uma glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, você ouve a voz de Deus e do diabo? Pastor, eu não aprendi isso ainda não. Então você vai ter que aprender ao longo da caminhada. E quando o diabo ficar falando na sua mente, você vai vencê-lo. Aonde você vai vencer o diabo? Na palavra, irmão. Então começa a ler mais a Bíblia. Começa a orar mais. Começa a se consagrar mais. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Deu ele o cantista e o revancla. Beru aleva thriller le mando e clay wende le wendi clomi defend le clay with clays de we clebiamo revia cromante que va thriller le heva shweva. Assim diz o Senhor, quando você receber o poder que vem do alto sobre a sua vida, nenhuma força física ou espiritual conseguirá te vencer. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Amém? Você vai crescer muito espiritualmente, irmãos. Nenhuma ação maligna vai conseguir abater você. Se você receber uma má notícia, você não vai crer naquela má notícia. Eu não creio nisso aí, não. Eu creio que o meu Deus vai me dar a vitória. Não, glória a Deus. Não vai me abalar, não vai me abater, não vai fazer mal para mim, porque eu creio em Deus. Amém? Ah, uma pessoa falou que vai pegar você. É igual eu lembro quando eu comecei a fazer uma igreja lá no São Manuel, eu estava passando com a Kombi assim, uma pessoa me cercou armada, assim, parou na frente da Kombi e falou, vou matar você se você passar aqui de novo. Ele não vai matar nada. Não, glória a Deus. Não mata nada. No outro dia, de noite, estava eu passando lá de novo. Tá desacreditando, né? Eu falei, não, eu estou acreditando em Deus. Eu não tenho medo de nada, de ninguém. Não, glória a Deus. Não tenho medo de ninguém, de nada. Dá uma glória a Deus. Diga assim, quando a gente tem Deus na nossa vida, diga glória a Deus. A gente não tem medo de nada e de ninguém, porque a gente sabe que Deus é conosco. Dá uma glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém? Se você tem Deus, a Bíblia diz que você não vai temer o espanto noturno, irmão. O que é aquele espanto noturno? É quando você fica oprimido. Ai, tem demônio tentando me destruir. Você não teme nada disso. Ih, que demônio me afligindo. Que eu vou ficar sossegadinho. Sabe por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Não, glória a Deus. Eu estou em paz, estou tranquilo, porque a presença de Deus é comigo. Não, glória a Deus. Se você passar, eu vou dar uns tiros no você. Então você vai ter que dar uns tiros em mim.
Daqui a pouco eu tô passando aí de novo. Só vou tomar banho e já tô voltando. E tava eu voltando de novo. Dá uma glória a Deus. E uma certa feita tava eu pregando no Jardim do Vale, irmão. Uma pessoa se aproxima do altar, fala: pastor, quero dar um testemunho. O senhor está conhecendo eu? Eu falei: não. Eu sou aquela pessoa que te ameaçou, falou que ia matar o senhor. Eu ia te matar, pastor. Não ia nada, não ia. Mas hoje eu estou aqui para pedir perdão para o senhor. Quero aceitar Jesus e quero mudar de vida. Eu falei: vem aqui que eu vou orar por você. Dá uma glória a Deus. Orei, a pessoa aceitou Jesus, se converteu. E hoje é um pregador da palavra, inclusive. Dá uma glória a Deus. Aplaude o Senhor, irmão. Eita glória! Diga assim: é espiritualmente que você vai vencer o inimigo, irmão. Amém? Se coloca de pé que eu vou orar por cada um de vocês. Você que está me assistindo na internet também, que Deus te abençoe. Se já minha live deu problema de direitos autorais, a gente não pode colocar qualquer música, né? Eu até pedi as músicas para a pastora Vera, para me estar colocando nas lives, né? A Vera, inclusive eu quero agradecer a pastora Vera, agradece ela por mim, missionária Celina. Já estou colocando as músicas dela no vídeo, daí não dá direito autoral. Não vai derrubar a nossa live mais, né? Mas músicas que têm direito autorais, a gente não pode transmitir com elas. Senão o algoritmo derruba a nossa live aí, tá bom, gente? Mas está uma benção aí. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Amém? Diga para o seu irmão assim: tem um demônio agindo contra a sua vida? Diga assim para o seu irmão: se encha de Deus. Eu gosto de pregar o passo a passo, irmãos. Tá bom? Se tiver em pecado alguma coisa errada, a presença de Deus não vai habitar em nós. Deus não vai agir. Então, antes de entrar na presença de Deus, vamos fazer uma oração de conserto. Oremos ao Senhor. Querido, glorioso, amado, eterno Deus, nós fazemos uma oração de conserto nesse momento diante da Tua presença, meu Pai. Se porventura pecamos contra o céu, pecamos contra Ti, Senhor. Se porventura Te entristecemos, meu Pai, com alguma ação, com alguma atitude errônea, meu Pai, que cometemos, nós pedimos ao Senhor perdão em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor derrame, Senhor, sobre a nossa vida nesta noite da Tua unção, do Teu poder, da Tua virtude, que todo mal, Senhor, que tem tentado prevalecer, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Diga assim: Deus de Israel, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Que a Tua presença, ó Deus, venha sobre a minha vida. Que o Senhor me revista das armas espirituais que eu necessito para vencer esses demônios que têm se levantado contra a minha vida, contra a minha casa e contra tudo que está relacionado a mim. Você vai sair do altar e você vai sair do seu lugar e vir para o altar, melhor dizendo. Eu vou colocar uma unção na sua vida. Essa é a sua arma espiritual para vencer esse espírito negativo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui. Agradeço a diaconisa Arlete. Saia do teu lugar e vem aqui receber dessa unção. Amém? Você vai vencer espiritualmente, irmãos. Deus é de face, clamp, anaga sub. Receba dessa unção sobre a tua vida para vencer todo o mal. Deus é de valabanca andar a sub, revais, tei, rederu mandar a sub. Deus abençoe, irmão. Receba desta unção, neglou, quentifanar a sib, revassa. Receba desta unção, gewetlant, teu, etaplácia. Wederemantlo, eteu, equemplandurstei. Receba desta unção. É desta unção que a gente precisa para vencer. É desta unção que a gente precisa para vencer. Né, filhinho? Em nome de Jesus. Belezinho. Deus abençoe, benção. É dessa unção que a gente precisa para vencer.
Pode retornar para o lugar de vocês. Amém? Aleluias. Agora coloca a mão no lugar que você recebeu essa unção, no alto da sua cabeça, diga assim: Deus, essa unção está sobre a minha vida. Você que está me assistindo aí, ó, receba essa unção sobre a sua vida aí pela fé, aonde você está. Agora feche as suas mãos e faça como nós estamos fazendo aqui no nosso culto presencial. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor meu Deus, essa unção está sobre a minha vida. Levanta tua mão para o alto, diga assim: Senhor, me prepara com as armas espirituais que eu vou usar nesse combate. O Senhor me ensinou hoje, meu Deus, que eu preciso orar mais, me consagrar mais, me revestir mais do Senhor, para que esses demônios caiam por terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda nesta batalha. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: todo mal que tem agido contra a minha vida e contra tudo que está relacionado a mim, em nome de Jesus, sai do meu caminho. Aplauda bem forte ao Senhor. É assim que vence, irmão. Amém? Pode se assentar, pode se assentar. E a libertação que eu ministro, irmãos, é uma ministração de libertação dentro da palavra. Amém? Não precisa ficar com medo de nada. Porque Deus me deu estratégias de libertação. Amém? E ao longo do tempo você vai desfrutar de um novo tempo. O inimigo caiu por terra e você nem percebeu. Dá uma glória a Deus. E Deus já está te dando grandes vitórias. Amém? Eu quero chamar minha esposa, a pastora Fernanda, que vai estar encerrando, dando os avisos aqui. Eu quero agradecer, irmãos, a presença de todos que estão aqui buscando a presença de Deus. Estou feliz com o irmão ali, há tanto tempo que eu não vejo, com a esposa aí. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. O Benço, fomos lá em Moreira César fazer uma visita, né, irmãos? Foi uma visita abençoada. Tomamos um café lá, né, irmãos? Deus abençoe você, sua família. Orei por vocês, né, irmão Luiz? Orei por vocês aqui no altar. Coloquei o joelho aí sobre a família de vocês. Eu creio que Deus deu vitória. Irmãos, também nas redes sociais, eu estou colocando as palavras, as ministrações. Eu orei por uma jovem, lá, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Norte. Foi ontem, né, pastora? Eu orei por ela e ela começou a vomitar, irmão. Vomitou. Depois ela ligou desesperada, até sem ar, né, pastora? Até sem ar. Pastor, o senhor orou por mim, eu comecei a vomitar. Aquele mal-estar que estava na minha vida passou na hora, pastor. E eu falei, glória a Deus. A gente vê que Deus está agindo no ministério, né, irmãos? E através da nossa vida. Amém? Basta a pessoa acreditar em Deus, é igual eu preguei esses dias. Creia em Deus e estareis seguros. Credes nos meus profetas e prosperareis. Amém? E eu procuro ser um homem de Deus, irmãos, tá bom? Fazer do jeito que Deus tem orientado. E Deus tem feito milagres através da nossa vida. Amém, irmãos? Receba o teu milagre, receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, fecha a mão e diga amém. E glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus os abençoe. Amém? Eu vou passar para a pastora Fernanda, que vai estar encerrando, dando os avisos que aqui estão. Vocês que estiveram conosco até nesse exato momento, aí no nosso culto online, que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Siga o nosso canal aí no YouTube, ok? Canal Pastor Messias Freitas, profetizando a palavra, ok? Continua aí tendo carinho da audiência, ative o sininho das notificações, e assim nós vamos caminhando, tá bom, gente? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe. Queridos, não esquecendo que os nossos cultos são quartas, sextas e domingo, às 19h30, amém? Então, quarta, culto de oração, né? Guaratinguetá, na cidade de Guaratinguetá.
Quarta, culto de oração. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, orando. Sexta, culto de libertação. E domingo, nosso culto da família, em nome do Senhor Jesus. Então, que você venha buscar a presença aí do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? A gente também faz menção da nossa cesta do amor. Aquele que pode ajudar, está ajudando com 1 quilo, tá? Então, você pode vir colocar aqui sobre o altar, quando a cesta está aqui também. Então, se você tem aí, né? Você pode ajudar, ajude aquele que necessita, que precisa. E se um dia você também necessitar, você precisar de uma cesta, pode nos procurar, que a gente está aqui para ajudar você, tá? Em nome de Jesus. Também tem a nossa campanha do agasalho. Fica lá na entrada, aquela caixa azul lá, bonita ali. Então, você que tem roupas aí, agasalho, cobertor, meia, sapato, o frio está se estendendo, né? Pensou que já ia acabar o frio agora? Mas o frio, ó, tem chão aí, né? Vamos ver até onde vai. Então, se você tem lá algo que você não está usando, né? Traga para aquele que precisa e necessita e vai depositando ali. E sempre que vier a pessoa precisar, procurar, a gente tem ali para oferecer em nome do Senhor Jesus. Aqui também tem uma oração, a oração pela cunhada da missionária Celina, Elisa Emília. A minha tia, né? A minha tia Emília vai estar passando por uma cirurgia, ainda não sabe o dia, né, mãe? Ainda não sabe o dia da cirurgia. É uma cirurgia de risco, né? Ela vai ter que operar. Ela reside eu esqueci o nome, na casa de repouso, né? Já é uma senhora, já bem de idade. E ela reside numa casa de repouso. Essa semana nós fomos lá ministrar a Santa Ceia para ela. Então, todos os meses nós estamos indo lá ministrar a Santa Ceia para ela, né? Mas agora ela vai precisar fazer uma cirurgia de risco, então que na igreja possa orar. Nós vamos fazer um clamor por ela agora, tá bom? Então vamos colocar de pé. Então nós vamos estar encerrando o culto desta noite. Nós vamos orar, fazer esse clamor pela tia Emília. Isso, a gente vai estar fazendo um clamor pela tia Mila. E se alguém tiver alguma causa nesse momento, precisar de alguma oração, amém? Você tem alguma causa aí por alguém ou por você mesmo, coloca agora, tá? No momento desta oração, a gente vai orar pela sua causa, né? Você vai orar pela sua causa, presente diante de Deus. Vamos estar orando pela tia Mila. E em seguida nós vamos encerrar, amém? Crendo que o Senhor é um Deus que escuta, é um Deus que cura, é um Deus de milagre, que faz milagre na vida daqueles que creem, em nome do Senhor Jesus, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, meu Pai, clamar o teu nome nesta hora. Oh, Deus poderoso e grandioso e fiel, nós clamamos, meu Pai, o teu nome, porque o teu é um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus que faz diferença na vida dos teus filhos. Nessa hora, meu Pai, eu quero apresentar conjuntamente com a tua igreja, Senhor, a vida, meu Pai, da tia Emília, que o Senhor venha alcançar, Senhor, a vida dela, lá naquela casa de repouso, de cada idoso, cada idosa, meu Pai, que reside naquele lugar, meu Pai, que o Senhor venha alcançar com cura, com libertação em nome do Senhor. Visita ela agora, que vai precisar fazer essa cirurgia de risco. Meu Pai, eu sei que o Senhor já preparou tudo, oh Pai amado. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai. Visita nesta hora o coração da tia Mila, acalmando a vida dela, meu Pai amado, providenciando tudo, oh Pai. Que na hora da cirurgia, meu Pai, não seja a mão dos médicos, mas a tua mão, meu Pai. A tua mão que vai operar, a tua mão que vai tocar, meu Pai amado, e o problema vai ser resolvido em nome do Senhor, porque o teu é o Deus da vida, e vida com abundância, que haja cura, que haja libertação sobre a vida dela e de cada uma daquela idosa. Da mesma forma, nós apresentamos agora o pedido de cada um aqui dos teus filhos, meu Pai, que estão apresentando diante de ti alguma causa, que o Senhor venha com providência, que o Senhor entra, meu Pai amado, com providência de cura, de libertação, de milagre, de resposta, de portas abertas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós já te agradecemos
Já te louvamos, meu Pai, crendo, Senhor, nas tuas respostas. Da mesma forma, meu Pai, nós queremos te agradecer, pedindo, leva-nos em paz, guardados e livres e protegidos de todo homem violento. Oh, Senhor amado, da bala perdida, do homem sanguinário, meu Pai amado, de todo acidente, de todo perigo. Leva-nos em paz, guardados e livres, meu Pai amado, de todo mal. E quando nós chegarmos às nossas casas, possamos encontrar as nossas famílias guardadas e protegidas, debaixo de tuas santas e potentes mãos. Sairemos daqui, mas não sairemos da tua presença. E toda a igreja diga amém. Unidos somos fortes, mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Vão em paz, e o Senhor vos acompanhe.